esperar o Diego? Tá vindo já? Seu pai tá vindo, filho? Ele sabe que ele tava no Olha radar. lá. Fala que ele só tá esperando. Se não vier, você nem falar que não vem, tá? Precisa ficar em silêncio pra senhora gravar a gente, né? Não, pode falar. Cadê a avó? Eu aqui. Louvores que minha mãe gostava do meu pai, eu não lembro. Mas eu até pensei em um ontem, sabe? Que fica mais fácil, que é mais antigo pra gente lembrar. Quão grande és tu. Pode ser, tia? Pode esperar um pouquinho. Tá chegando aí. Oi, filhote. Cadê o João? Ah, tá. Os outros meninos estão trabalhando. Você lembra lá enterrar pintinho, os meninos enterrar pintinho? Tinha que fazer velório. A Nina. A Nina não tem jeito de enterrar, né? Você não foi, você não aguentou tanta batida que foi. Foi não? Foi. Foi não. Conversinha, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Diego. Podemos? Pode. Senhor, meu Deus. Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, reuniu a cintilar no espalho teu poder em tua criação. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Bom, uma coincidência, né? Hoje é domingo da Páscoa, que a gente celebra, né, esse fato histórico, que é a ressurreição de Jesus Cristo, né? E esse momento aqui, que nos leva a refletir, é justamente a nossa história, a história do ser humano, né, dessa criação, o homem e mulher que Deus criou, diante da palavra de Deus que fala, né, que afirma que nós somos pó, fomos formados do pó, e ao pó um dia nós tornaremos. É uma realidade, porque nós convivemos com isso no nosso dia a dia, né? Pessoas que nós amamos, muito próximas, familiares. O noticiário a cada instante nos mostra esse fato e essa realidade de que nós somos pó e ao pó nós vamos nos tornar. Mas a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e a nossa prática, porque assim como nós cremos, assim nós vivemos. Se a palavra de Deus é a nossa regra de fé, ela é a palavra de Deus. Eu falo se porque muitos não têm essa certeza que nós cristãos temos, né? E assim nós cremos, que a nossa vida ela não se limita a este momento aqui, né, que nós estamos presenciando, esse fato em que vamos usar essa prática, né, de colocar aqui, né, as cinzas de um familiar tão querido. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, e ele deixa para nós uma palavra de esperança. E assim nós cremos e assim nós vivemos. Então,
Em 1 Coríntios, no capítulo 15, de 1 a 19, é um texto muito bem explicativo e pela fé nós cremos assim. O próprio Deus coloca no nosso coração essa certeza e essa esperança. Então o apóstolo Paulo ele deixa aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, a seguinte escritura: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E eu gostaria de ater rapidamente nesse versículo 19, que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Então, é um momento em que nós celebramos a ressurreição de Cristo e é um momento de esperança, porque o cristão, a vida dele, a sua fé, as suas convicções, a sua prática diária, não encerra aqui na sua vida, não encerra aqui nesse momento. Quando a Bíblia fala que Jesus Cristo é a primícia dos que dormem, que ele ressuscitou primeiro e um dia nós ressuscitaremos, esta é a certeza, é a fé que o cristão deve viver e é a nossa esperança. Tem muitas pessoas que entram justamente no mérito desse momento da ressurreição. Como é que vai ser antes? Como é que vai ser depois? Como é que nós vamos ressuscitar? Que tipo de corpo? Se lá nós vamos conhecer as pessoas a quem nós amamos, se não vamos conhecer. Geralmente eu não gosto muito de entrar como se nessa teologia, porque o certo, o que nos traz esperança é que a nossa vida não se limita aqui e que um dia nós teremos uma vida eterna com Deus. Como vai ser? Se vai ser assim, se vai ser assado. Ótimo, o conhecimento ele faz parte, né? Ele nos ajuda a amadurecer e a crescer, mas jamais devemos perder essa convicção e essa esperança. O que importa é o que nós cremos e como nós vivemos a nossa vida aqui. Portanto, esse momento
que já aconteceu também anteriormente, né, quando do sepultamento, nos traz talvez algum grau de tristeza pelo fato da gente não ter mais a pessoa. Mas por outro lado, nos deve encher o coração de alegria, na certeza de que aqui não é o fim, não é? Nós temos uma promessa e é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Olha, se nós realmente não cremos que Cristo ressuscitou, é vã a nossa fé. E vamos ser os mais infelizes dos homens, porque aqui acaba tudo. Isso mesmo. E a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Isso mesmo. E deixa essa certeza para nós de que um dia, aqueles que estiverem em Cristo, aqueles que receberam a Cristo como seu Salvador, um dia ressuscitarão, assim como Ele ressuscitou. Amém. E assim Amém. nós cremos e assim nós Amém. devemos viver. Amém. Deus nos ajude e cada um de nós tenhamos essa convicção. Amém. Amém. Alguém quer falar alguma coisa mais, Gisele? Você tinha um outro cântico aí, parece? Não, eu ia falar. Você vai cair aí, Sandra. Deixa eu só. Segura. Papai, vai lá no papai, vai. Mamãe. Só um minutinho. Só um minutinho, que Na verdade, pedindo ajuda aqui aos universitários, porque ontem eu não estava conseguindo. Fiquei ali vários minutos pensando o que eu vou deixar de mensagem nesse momento. E aí eu pedi ajuda, né, para os nossos meios tecnológicos, para que trouxesse isso uma forma, todo aquele sentimento, tudo aquilo que eu estava ali naquele momento querendo